As coisas que acontecem no Brasil são extremamente graves. São coisas que não são aceitas em nenhuma democracia liberal do mundo, mas no Brasil parece que está tudo bem. Parece que a imprensa não noticia da maneira que deveria, parece que se aceitam de uma maneira mais tranquila porque é o Brasil. Então o Guilherme falou ali sobre o bloqueio do X. O bloqueio do X é importante, que aconteceu durante o período de eleição, por mais de um mês a gente ficou sem uma rede social, mas vale lembrar que não foi o único. A gente está sem o Rumble no Brasil até hoje, uma rede social que está proibida de existir no Brasil por decisão de um ministro. Isso já aconteceu com o Telegram antes. A gente sempre fala aqui sobre os inúmeros jornais que são vítimas dessa censura judicial, que pede para ter o seu perfil derrubado. Até eu li no chat lá, as pessoas mencionaram o caso do Dias Toffoli, do amigo do meu pai, que foi uma matéria da Cruzoé em 2019 que foi censurada. Uma das primeiras de diversas matérias censuradas aqui na Gazeta mesmo, tiveram matérias censuradas, quando foi noticiado, por exemplo, o vínculo do Lula com o Ortega, ditador da Nicarágua. É um fato, é uma verdade que foi exposta por um veículo jornalístico, que é a função de um jornal, e por ativismo judicial foi pedido para que seja derrubada uma matéria que fala sobre um candidato à presidência à época com um ditador. Como que isso é possível? Isso são só alguns dos exemplos de vários absurdos que acontecem no Brasil. O que o Paulo Figueiredo representa é a perseguição individual que também acontece. A gente sabe também de diversas contas de redes sociais que, por pedidos judiciais, o famoso inquérito das fake news, criado por Alexandre de Moraes, ele pediu para derrubar contas de diversas pessoas, pediu para várias redes sociais, incluindo o Google até. É interessante que saiu uma entrevista do presidente do Google do Brasil com a Folha de São Paulo, ontem, salvo engano, e nessa entrevista ele fala, ele critica, né, o julgamento do Marco Civil da Internet, ele fala que isso vai ser prejudicial para o Google. Inclusive ele cita que o Google decidiu sair das eleições de 2024, no sentido daqueles patrocinados que existem. Então quando a gente vê lá o Google no Instagram, no Facebook, patrocinados de candidato, na última eleição não teve o do Google, que o patrocinado do Google é um pouco diferente. Você paga, né? O candidato paga para aparecer o seu nome lá bem ranqueado no Google. Então, quando você digita lá candidatos a deputados do Paraná, em tese poderia aparecer o nome de quem pagou para o Google, mas o Google decidiu não estar nas eleições por questões de perseguição, realmente, pedido judicial de bloqueio de contas. Isso é o que o presidente do Google fala numa entrevista recente da Folha de São Paulo. Ou seja, a gente vive no Brasil um dilema incrível, gigantesco em relação à liberdade de expressão por ativismo judicial. Não é bem noticiado no Brasil. A imprensa tradicional passa um pano em relação a isso, não acha um grande absurdo, não tem falado sobre, e o que nos resta é tentar ganhar algum destaque internacional, e é isso que o Paulo Figueiredo fez. Ele fez então esse relato, né, esse pedido a uma comissão dos Estados Unidos, contando tudo isso que acontece no Brasil, especialmente o relato pessoal, né, de quem vive nos Estados Unidos já há anos, salvo engano, quase 10 anos, mais de 10 anos, e sofreu também uma perseguição judicial, com bloqueio de contas, com contas bancárias e contas de rede social gigantesca. Paulo Figueiredo é só um dos nomes. A gente também tem o Alan dos Santos, que a gente sempre fala por aqui, que também reside nos Estados Unidos, que também foi o responsável por Moraes pedir o bloqueio da Rumble, uma plataforma de rede social no Brasil, porque o Alan dos Santos mora nos Estados Unidos e usa essa rede social nos Estados Unidos, então o Moraes pede o bloqueio de uma rede social que não é brasileira, que não tem escritório no Brasil, do Brasil. E isso tudo acontecendo, então a ação do Paulo Figueiredo, assim como o Eduardo Bolsonaro, é falar para as autoridades internacionais, é contar o que está acontecendo, porque quem sabe com o apoio internacional, com a imprensa internacional, a gente consiga ter uma manifestação aqui, uma mudança de opinião pública aqui via a imprensa, porque isso é fundamental. Quando a imprensa tradicional ela começa a reportar de fato o que está acontecendo, isso muda a opinião pública, que pressiona as autoridades, e aí sim a gente pode ver um avanço, porque por enquanto o que está acontecendo é só supressão de liberdades, uma atrás da outra. Como bem disse o Guilherme, a gente vai ter esse julgamento do Marco Civil da Internet, que vai ser um fator determinante também para aumento dessa censura, né, para diminuição da liberdade de expressão no Brasil, já que eles querem responsabilizar as redes sociais pelo conteúdo publicado pelos usuários antes mesmo de uma decisão judicial. Ou seja, se você posta alguma coisa lá na tua rede social e ninguém denuncia, não tem nenhuma denúncia na rede social, mas o algoritmo, o robô que a rede social contratou para verificar os seus comentários, percebe que o seu comentário é ofensivo de certa forma ou pode prejudicar
entre muitas aspas, a democracia, como é o termo que eles usam, aí o seu comentário vai ser derrubado da rede social sem mesmo uma investigação, sem uma notificação extrajudicial. Tem a discussão sobre notificação ou não, mas ao que tudo indica vai ser sem notificação, sem nada, e a gente vai ter cada vez menos a possibilidade de falar. As vozes vão ser cada vez mais censuradas. E como a gente já disse hoje aqui no programa, uma ditadura não acontece da noite para o dia, não é do dia para a noite que eles chegam e falam, não, agora a gente tem aqui um departamento que vai censurar todos os veículos. Não, começa devagarinho, como tem acontecido no Brasil há anos. Então esse caso do Paulo Figueiredo só nos mostra isso, que a situação no Brasil é gravíssima e ele está certíssimo de buscar apoio internacional, porque é uma das alternativas que a gente tem aqui no Brasil. Tá difícil, a gente está desamparado, são poucos os veículos independentes como a Gazeta do Povo que falam a verdade do que acontece. Se você abre outras plataformas de mídia tradicional, liga a TV, não é assim que as coisas são noticiadas. Eles seguem uma narrativa aí que foi criada, construída pelo Supremo Tribunal Federal, falando de fake news. E a gente sabe que fake news é só um termo que eles usam para consolidar uma narrativa de censura. É o que eles querem fazer no Brasil. Meu nome é Marcos Aires e sou jornalista e quero conversar com você de forma direta. Tem muita coisa acontecendo no país, decisões polêmicas, censura disfarçada e uma tentativa constante de calar vozes que pensam diferente. Por isso, é mais importante do que nunca ter um jornal sério, que questiona, investiga e defende valores como a verdade e a liberdade. Nosso conteúdo só chega até aqui graças aos assinantes, gente que apoia o jornalismo corajoso e independente. Assine a Gazeta, informe-se com profundidade todos os dias. Clique no link da descrição ou acesse gazetadopovo.com.br/oferta.